mensagem de hoje, o tema dela é: cair em si não é tropeço, é voo. O que é cair em si? É estar consciente, é compreender aonde você está, o que está acontecendo. Cair em si é estar com a consciência tão ativa que você desperta, que você acorda, e você começa a compreender as coisas que estão acontecendo com você. E aí hoje nós vamos falar sobre isso. E ninguém, do meu ponto de vista, melhor para nos dar detalhes de uma vida que resolveu fazer da sua própria forma, agir diante dos seus impulsos, dos seus desejos, e em certo momento da sua vida caiu em si. Nós vamos também falar de um homem que, por ser poderoso, ter dinheiro, ter fama, ter status, decidiu fazer do jeito dele, as escolhas dele. Em um certo momento não chegou a cair em si, aí Deus colocou um profeta e o fez cair em si. Nós também vamos falar sobre um outro homem que também foi ensinado, que também foi amado, que também foi direcionado, mas por conta das construções, por conta de tudo que envolve um caráter, que constrói um caráter, não conseguiu cair em si e morreu fora de si. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos falar desse homem. Quando você achar, você fica de pé, você agradece a Deus, dando um louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos liberdade para termos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas mãos. Nós vamos ler a partir do 17. Aliás, nós só vamos ler o 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou ler o 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Glória a Deus. Pai, muito obrigada por tua palavra. Ela nos dá direção, ela nos abraça, ela nos acolhe, mas ela também nos confronta. Ela também vai nos dizer, Senhor Deus, quem nós somos, e nós queremos hoje que o teu Espírito Santo nos traga as revelações que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Que não haja nenhuma confusão de mente. Que toda preguiça, que todo marasmo saia desse lugar e vá para o lugar que Jesus determinar. Estamos abertos à tua palavra como um terreno trabalhado, prontos a receber a semente saudável, e que nós demos frutos e frutos para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Queridos, nós conhecemos um pouco da história desse jovem imaturo
que pediu a sua herança antecipada. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 20, versículo 21, que amaldiçoado será quem cobrar herança com o pai vivo. Então esse jovem, ele já tomou uma decisão infeliz. Ele já chegou para o seu pai pedindo algo que era seu, mas não era para aquele tempo. Eu gostaria muito de pedir a cada um de vocês, e por favor, vejam qual a identidade se parece mais com a sua. Esse jovem imaturo, o grande homem de Deus que logo mais nós faremos, ou aquele é outra figurinha que nós vamos falar logo mais. Uma coisa é certa, todos nós, nem que seja uma vez na nossa vida, vamos precisar cair em si. Se for hoje, pelo amor de Deus, não se detenha, no nome de Jesus. E eu quero convidá-los a que vocês se autoanavaliem. A partir dessa mensagem que vai chegar aos seus ouvidos, comece a pensar em você mesmo. Hoje nós estamos aqui para fazer com que você entenda que há motivos de gratidão quando você confessa aquilo que lhe fez mal, que lhe fez pecar. Então, o jovem imaturo chegou para o seu pai e cobrou. Era dele? Era um direito? Era, mas não para aquele tempo. Então ele começou a dizer: meu pai, me dá o que é meu, porque eu quero. E a Bíblia nos diz que ele foi, juntou tudo que o pai havia lhe dado e gastou dissolutamente. Se você ler, você vai ver que a palavra usa a Bíblia usa essa palavra, e eu procurei no dicionário, isso significa de forma devassa. E a gente já sabe o que é algo devasso. Então, quando ele estava lá, gastou tudo, e a Bíblia diz que os amigos, coloca aspas nesses amigos, gastaram, farraram, fizeram tudo que queriam, tudo que o desejo imaturo daquele momento gostaria de fazer, fizeram. E houve um momento, e a Bíblia diz que onde ele estava, houve uma seca, houve uma fome, houve uma escassez, e ele ficou sem dinheiro, sem amigos, porque eu quero dizer a vocês que isso não mudou. Esses amigos, entre aspas, eles na sua vida também sumirão quando você gastar e viver devassadamente, e você, infelizmente, chegar nesse nível de olhar para si mesmo e dizer: o que foi que eu fiz com a minha própria vida? Aonde eu estou? Sabe por quê, amigos? Porque cair em si é como se uma luz, que lá nos Provérbios diz que o próprio Senhor colocou dentro de nós, e o nome dessa luz se chama consciência, ela acender. Ela vai te mostrar onde tu estás. Ela vai te mostrar o nível que você desceu. E aí, se você cair em si, você vai fazer igual o jovem e vai dizer: mas o que foi que eu fiz? Na casa do meu pai, até os empregados são melhor alimentados do que isso aqui. E a Bíblia diz que ele queria comer a comida dos porcos, sendo ele filho de um homem muito rico. E aí eu pergunto: será que nós já fizemos isso alguma vez na nossa vida? Eu acho que você ainda você não precisa pensar: não, eu não peguei nada da herança do meu pai antecipadamente. Eu não caí nessa maldição. Mas procure ver aí dentro das suas próprias ações, se você, de alguma forma, não fez uso de algo que é seu na hora errada, da forma errada, e infelizmente te levou para um mundo de humilhações. E aí, queridos, cair em si, ela vai trazer, ela vai produzir em nós momentos extraordinários. Nós vamos comparar aonde eu estou hoje e aonde eu deveria estar, se eu não tivesse tomado decisões erradas
imaturas, levadas por sentimentos. Eu quero dizer a você que cair em si nos leva a compreender que apenas e tão somente Deus é imutável. Queridos, quando nós vivemos pelos nossos sentimentos, pode ter certeza, em um momento ou outro nós vamos ficar fora de si. Porque o nosso sentimento, ele é momentâneo. O nosso sentimento, posso estar aqui agora, feliz. Eu não estou falando de alegria. A alegria não é um sentimento, a alegria é um fruto do Espírito. Eu estou falando de felicidade, que são momentos. Eu posso estar aqui feliz e eu agir conforme a minha felicidade momentânea, e daqui a pouco eu estou numa crise. E aí eu posso ficar fora de si, fora de mim. Inconsciente, eu vou perder o senso, eu vou perder a noção, e eu vou começar a viver. Aqui eu estou feliz, eu vivo feliz, eu danço, eu pulo, e eu pulo. Aí daqui a pouco eu estou triste, porque no mundo teremos aflições. Está escrito, foi alertado, 1 João 4,4. Mas aí agora eu tive uma frustração, porque no mundo eu vou ter aflição, e aí eu vou viver a minha vida segundo o que eu estou vivendo. Eu vou viver uma vida sem noção. Eu vou sair com a maior facilidade do mundo. Vou ficar fora de mim. Eu vou agir exatamente como o filho pródigo, com imaturidade, sendo levado pelos meus sentimentos. Apenas Deus é imutável. Ele não muda, está escrito em Malaquias. E aí, meus amados, quando nós caímos em si, em nós, na nossa consciência, que nós percebemos a nossa real situação, e esse rapaz aqui, graças a Deus, ele tinha um pai. Quem aqui de nós temos um pai? Que pode nos receber de volta quando nós cairmos em si, cairmos em nós, cairmos em si. Não é tropeço, é voo. Sabe por quê? Porque você vai começar a dizer assim, meu Deus, por que foi que eu fiz isso? Não. E aí entra a gratidão. Aí entra o nosso tema de fevereiro. Gratidão, porque eu posso confessar o meu pecado. Gratidão, porque quando eu cair em si, eu posso chegar, porque nós também temos um pai. Nós também temos um pai que está lá no janelão do céu, observando, nos vendo. A Bíblia diz, Provérbios 15:3, ele está lá de cima contemplando as nossas boas ações e as nossas más ações. E aí ele está lá. E ele está esperando quando eu e você cairmos em si e dizer assim, vou voltar para o meu pai. Vou voltar para casa. Sabe o que isso está querendo nos dizer hoje? Eu vou confessar o que foi que eu fiz de errado. Eu vou confessar as bobagens que eu falei. Eu vou confessar as bobagens que eu fiz, movidos pelos meus próprios sentimentos. Eu vou confessar a bobagem que eu fiz em trazer a própria maldição para a minha vida. E aí, queridos, cair em si é uma oportunidade de nos levantar e mudar a nossa história. Por isso que quando o pastor falou, eu disse, uau, pastor, que tema maravilhoso. Porque vai nos acordar para nos mostrar que é muito melhor, assim como disse, se eu não me engano, foi Joyce Meyer que disse o seguinte, é muito melhor sentir a dor da mudança do que a dor de continuar errando. Eu acredito que foi num livro que eu li dela. E ela diz assim, qual é melhor? Porque de todas as formas, do jeito que você está, com as escolhas que você fez, terão dores, consequências desastrosas, advindas da sua própria escolha.
Deus, o seu pai, o meu pai, não tem nada a ver com isso. Fomos nós. Quando o filho pródigo pede antecipadamente a sua herança, o pai simplesmente dá. E aí a gente traz para a nossa vida, quando nós decidimos sair daquilo que seria a vontade do nosso pai, ele também nos deixa, porque nós estamos debaixo de um livre-arbítrio e ele não vai nos impedir de sermos imaturos, de pedirmos aquilo que é nosso mais fora do tempo. Ai, mas eu quero. E aí a gente é birrento. Deus, eu quero agora. Ai, Deus, porque o Senhor parece que não está me vendo e não sei o que, e o tempo está passando. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele diz, ainda que uma mãe que está amamentando, e nós que somos mães sabemos que é quase impossível a esquecermos dos nossos filhos que estão amamentando, eu todavia não me esquecerei. Ele não esqueceu de nós. Ele diz assim, olha, os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus. A gente quer viver nos nossos pensamentos, na nossa imaginação, do nosso jeito. O problema é que nós não queremos esperar, assim como o filho pródigo, imaturo. Nós temos sido imaturos. E pedindo a Deus aquilo que é nosso, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E aí a gente perde a noção, a gente perde o bom senso, a gente perde a consciência, a gente vai perdendo, a ponto de nós ficarmos numa situação tão humilhante, que quem olha para nós é bem capaz de não nos conhecer, porque nós não estamos mais em nós. Olha que coisa séria. Perdemos o senso, perdemos a noção, perdemos a identidade, porque nós não estamos mais vivendo segundo o nosso Pai. E as pessoas vão olhar e vão dizer, pastora Érica, porque quando eu fizer do meu jeito, pode ter certeza, eu posso não ir comer bolotas com os porcos, mas eu vou para um lugar muito parecido também. Um lugar de humilhação. Um lugar que Deus não planejou para nós. A gente foi porque nós quisemos e nós escolhemos. Então, cair em si é nos avaliarmos. E eu quero convidar vocês hoje a se avaliar. Onde é que você está hoje? Hoje é dia de cair em si. O pastor, ele fez uma, como é que eu posso dizer? Ele nos impulsionou neste mês de fevereiro, que nós estamos no último mês de fevereiro. Inclusive, pastor, esse mês de fevereiro, a cada 800 e poucos anos é que tem 5 domingos. A gente teve uma chance a mais, que é essa que eu estou fazendo, que eu estou pregando no último domingo do mês. Só daqui a 800 e poucos anos é que em fevereiro a gente vai ter de novo 5 domingos. Então, o pastor, ele nos levou a partir de uma revelação, a termos durante todo o mês de fevereiro oportunidades de nos avaliarmos, de cairmos em si e dizer assim, errei nisso, errei naquilo, e ser grato por ter o privilégio de confessar os nossos pecados. E o filho pródigo, o que foi que ele fez? Autoavaliou-se, comparou o momento onde ele estava com o real momento onde ele deveria estar, por ser filho de um pai rico, e disse não. Ele só não fez usar a nossa linguagem nordestina, mas se ele tivesse usado, ele tenta assim, mas que fuleiragem que eu fiz, que besteira que eu fiz. Mas o bom é que o pai estava aguardando. O bom é que o pai estava certo que uma hora ou outra a vida ia ensinar e ele ia voltar pedindo perdão, pedindo para ficar. Só que a humilhação do filho pródigo, eu acredito que foi tão genuína, porque cair em si não é só, pastor Elis, ficar com remorso, não. Cair em si é ter um arrependimento, pastor Adriano, genuíno. Porque a gente vai ver daqui a pouco outro que caiu em si.
Aliás, outro que se percebeu, mas não caiu em si. Esse é o primeiro exemplo que eu trago para nós nessa noite, nessa tarde. Cair em si é permitir-se. Cair em si é avaliar-se. Cair em si é analisar a situação a qual nós chegamos. E aí, queridos, cair em si de forma inteligente, cair em si de forma consciente, é abandonar, mas cortando mesmo um laço com aquilo que levou você aonde você está hoje. Então, se algo você se identifica de alguma forma, pode ser que você não tenha, como eu disse logo antes, se você tenha pedido herança, não pode ser que você não tenha. Não estou pedindo para você avaliar o erro exatamente, detalhadamente, como o filho pródigo fez, não. Pensa que o filho pródigo, ele antecipou. Ele viveu segundo o desejo do coração dele. Ele fez do jeito que ele queria. Aí você vai se avaliar dentro da sua realidade. E aí, meus amados, o filho tinha recursos, o filho tinha tudo, você também. A Bíblia diz que você, filho de Deus, amado do Pai, tem uma herança gloriosa. Tem um reino para dominar em vida. Mas há uma necessidade de que você chegue para o seu Pai. De que você chegue para quem que você tiver que prestar contas e dizer: errei nisso, errei naquilo, pontuar. Uma vez o pastor estava dizendo que a gente peca em avarejo, não, peca no grosso e quer confessar no... Não é assim, pastor? É o contrário, né? Peca no varejo e quer confessar em grosso. Porque Deus quer dizer, olha, perdão pelo que eu fiz. Não. A gente aprende aqui, na imaturidade dele, ele foi embora. Mas quando caiu em si, que o Senhor colocou nele a consciência, ele diz assim: pequei contra o Senhor, contra o céu, não sou mais digno, tarará. E ele começou a pontuar. Nós precisamos fazer exatamente desse jeito. Nós precisamos ser gratos, porque nós temos essa liberdade, ao menos aqui, nesse lugar de adoração, onde nós temos 2 pastores maravilhosos e discipuladores incríveis. Nós temos sim oportunidades, nós temos sim um coração aberto, pessoas nos amando, e nós podemos sim chegar e dizer assim: olha, assim, 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 e eu estou arrependido, eu quero mudar, eu quero sair desse lugar que eu estou. E aí, prostrados, fazer o caminho de volta. Chorando, esse prostrados que eu falei é chorando arrependido. Porque a Bíblia diz que ele chorou, sofreu, mas ele não ficou choramingando. O que foi que ele fez? Vou voltar para o meu pai agora. E vou dizer assim, assim. Mas muitas vezes nós ficamos choramingando as nossas dores, que nós mesmos provocamos. Ai, meu Deus, por que isso acontece comigo? E a gente vai ficando ali, Diego, e a gente vai chorando, e vai chorando, e vai chorando, que acaba que a gente esquece de tomar uma atitude de retornar para casa, de retornar aos pés da cruz, de retornar para quem pode nos ajudar. Então, esse filho pródigo foi imaturo? Foi. Mas na hora que ele caiu em si, a gente vê que houve imediatamente um retorno. Houve imediatamente uma tomada de decisão. Uma ação na hora em que houve o entendimento. Na hora em que a luz se acendeu, ele disse: hoje fico mais nem um minuto aqui. Comendo lá no meu pai, eu vou, pelo menos, até os empregados, nem que seja como empregado, lá eu vou viver melhor. Porque é melhor você sentir a dor e a humilhação da volta do que você ficar sentindo a dor ainda da humilhação. Então retorne. Vai ser vergonhoso? Pode ser que sim. Porque os empregados do pai, quando o pai avistou, disse: olha, lá vem ele, prepara tudo. Com certeza ele ia ficar com vergonha. Porque ele ia voltando maltrapilho, ele ia voltando como um mendigo que estava comendo com porcos.
Mas não é isso que tem que ser o mais importante. O mais importante é que você vai ser muito bem recebido, abraçado. E no caso do nosso Senhor, por isso que eu pedi para o pastor deixar a ceia para o final. Sabe por quê? Porque o pastor, nosso Senhor, o nosso Pai, nos chama a sentar-nos à mesa com Ele. Não interessa o que nós fizemos. Porque o que Ele fez é maior do que todas as coisas do que nós já fizemos até agora. Ele quer sentar-se à mesa conosco. E você não precisa trazer nada. Eu não trouxe nada para a mesa e você também. É tudo Ele que providencia. Então, queridos, quem aqui já ouviu falar quando alguém diz assim, fulano está fora de si? Eu já ouvi várias vezes. E isso significa fulano está irracional. Não está pensando. Fulano está meio louco. Não é assim? Fulano não está meio doido. Eu não estou conhecendo. Fulano está fora dele. Fora de si. Então, quando nós não estamos dentro daquilo que é a vontade do Senhor e fazendo as coisas segundo o nosso pensar, o nosso querer, pode ter certeza que nós estamos fora de si. Pelo menos no âmbito espiritual, nós vamos ser tidos como pessoas que não estão fazendo aquilo que deveria. Então, quando o homem cai em si e compreende, ele vai entender que agora, poxa, não é do meu jeito, porque o meu jeito é muito imutável, o meu jeito muda direto. O meu jeito está assim agora, Diego, daqui a pouco não está mais, Débora, e eu estou feliz e eu estou triste. E se nós formos viver segundo o nosso sentido, nós vamos ficar loucos, fora de nós. Então, é muito melhor, é mais assertivo nós buscarmos o Senhor e dizer, Senhor, eu pequei contra ti e contra o céu. A gente vai ler agora Lucas, capítulo 22. E o medo também pode nos tirar de nós, pode nos colocar num ambiente fora de nós mesmos. Eu vou ler aqui do 60. 59 diz, cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou, certamente esse homem estava com ele, pois é Galileu. Eles estavam falando sobre Pedro e Jesus. E Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ainda ele quando o galo cantou, o Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que ele havia lhe dito, antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Caindo em si, saiu dali, chorou amargamente. Outra situação de alguém que caiu em si. E a Bíblia diz que ele saiu dali e chorou. Chorou, mas chorou tanto, que foi embora fazer de novo o que fazia antes de Jesus. Cuidado, os seus erros não podem levar você para o seu passado antes de Cristo. Os seus erros, eles têm que ser conscientizados e a partir daí, porque aqui eu achei maravilhoso quando eu estava lendo ontem, e a Bíblia diz assim, quando Jesus olhou para ele, quem acendeu a luz da consciência de Pedro foi o olhar direcionado de Jesus. Ele olhou, a Bíblia diz assim, quando ele, em outra versão diz, ele fitou Pedro nos olhos. Deixa Jesus olhar para dentro de ti. Quando o Espírito Santo, que é a luz de Jesus, que é quem clareia a tua e a minha consciência, ele colocar essa luz interna, deixa ele mostrar onde tem as podridões. Deixa ele mostrar onde você está negando Jesus. E aí o galo, foi quem lembrou a Pedro as palavras de Jesus. Porque ele diz assim, quando ele lembrou, e o galo foi o sinal. Quando o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. E a Bíblia diz, quando Jesus olhou
O galo cantou, ele caiu em si e foi chorar. Só que ele foi chorar e voltou, Silvia, para pescar de novo. Jesus tinha dito: você não vai ser mais pescador de homem, de peixe. Você vai ser pescador de homem. Cuidado. Porque às vezes você vai ficar tão culpado por ter errado, por ter negado Jesus, por ter feito aquilo que era a sua vontade, que o medo, a vergonha e a culpa vai te levar lá para o passado, onde você fazia aquelas mesmas coisas diante de Jesus. E foi preciso Jesus confrontá-lo, olho a olho. Pedro, tu me amas? E ele: Senhor, eu imagino, né? Eu imagino. E ele de cabeça baixa: Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Eu acho que aí ele baixava mais ainda: Senhor, tu sabes. Pedro, tu me ama? Aí ele levanta e diz assim, a resposta que você sabe: Senhor. Aí ele diz: vai e apacenta os meus cordeiros. Porque é uma necessidade de nós passarmos por esses momentos de confronto pós-burrada, pós-tomada de atitude errônea diante daquilo que você já sabe que o Senhor quer de você. Enquanto você não sabe, tudo bem. Mas quando você sabe, não tem mais, Diego, não tem mais como a gente balançar os ombros e dizer assim: quero, não dá. O terceiro homem, a gente vai abrir Samuel. Segundo Samuel, capítulo 11. Desculpa, é o segundo mesmo. Antes de nós lermos, eu quero que você pense: meu Deus, tem alguma área na minha vida que eu preciso cair em si, que eu preciso trazer a luz do Espírito Santo, a consciência ficar acionada? Tem alguma área? Porque você pode estar aí se autoavaliando no completo. Não, eu estou... Mas tem algumas áreas que estão fugindo do controle do Senhor. Porque estão no controle do seu desejo. Está no controle do medo que lhe fez parar. Está no controle, não sei, mas não está no controle do Senhor. Se tiver, pare agora. Daqui a pouco a gente vai sim fazer um momento bem maravilhoso. Então, no capítulo 11, de 2 Samuel, a gente vê Davi cometendo diversos. Eu não vou ler porque a história é longa e eu vou compilar aqui. Mas anotem e leiam. A gente, a partir do capítulo 11, vê Davi cometendo uma série de pecados. Ele ficou fora de si quando ele deveria estar na guerra e não estava. Começou por aí. Porque para nós sairmos de nós mesmos, a gente não vai dormir legal e acorda fora de si, não. A gente deixa de tomar uma atitude, a gente nega, a gente é movido pelo nosso sentimento. Vocês estão vendo aí diversos exemplos que eu estou tendo. E ainda tem o seu exemplo também que eu não sei ainda. Mas nesse exemplo aqui, a Bíblia é clara, que diz o seguinte: era tempo de guerra. E o rei estava cochilando, dormindo. Você pode olhar. E quem não está fazendo aquilo que o Senhor já disse que era para fazer, pode ter certeza, você vai ficar fora de si. E o que é que vai ser apresentado para você? O pecado, o desvio. A sua consciência é a primeira que começa a apagar-se, porque você vai se justificando.
vai trazendo justificativas. E a Bíblia diz que ele foi para o alto lá do palácio, e quando viu uma mulher, ou seja, Satanás não vai perder nenhuma oportunidade, tá? E ele colocou a mulher lá, a mulher de Urias, que eu acredito que era muito bonita, e chamou a atenção dele. E aí a gente já sabe, ele mandou buscar a mulher e mandou matar o marido da mulher. E ficou com a mulher. E até aí nada de luz se acender, nada do rei cair em si. Nem fazendo tudo. Quantos de nós estamos fazendo exatamente assim? Fazendo tudo, pastora, para ninguém descobrir. Manda o marido dela vir, dorme com ela, que ela já estava grávida. Nem isso o fez cair em si. E aí manda chamar o marido, dorme com ela, ele certamente está na guerra, vai chegar, vai ter relações, a mulher vai ficar, ele vai pensar que a gravidez é do marido. Quantos de nós não estamos fazendo tudo para ninguém ver o nosso pecado, escondendo, pastor, embaixo do tapete e colocando prego assim para ninguém nem levantar o tapete? E o pastor provocou o mês de fevereiro para que nós pudéssemos ser gratos por nós termos acesso à confissão sem ninguém nos colocar numa cadeira de juiz. Porque nesse ambiente aqui, nessa geografia do Senhor, nós somos misericordiosos, sentados na cadeira da misericórdia para amar com excelência todas as pessoas. Adúlteros, ladrões, quem chegar. Porque amar os amáveis até o mundo ama. Nós temos que amar exatamente essas pessoas quando chegarem. Olha, eu adulterei, eu matei, eu roubei. E se essas pessoas, e em nós, que a gente só pensa em pessoas que têm pecado, como eu dizia na minha infância, cabeludo, é que venha fazer a confissão. Não, meus queridos. Se dê a chance de cair em si hoje. Porque eu tenho certeza que assim como eu, você tem áreas na sua vida que precisa cair em si. E aí, meus amados, o que é preciso? O céu se mover. Mas tem uma consequência. Porque ele não caiu em si, naturalmente, ou espiritualmente, ou pela força do Espírito Santo. Como Davi tinha um chamado específico para ser rei, dele nasceria o Senhor Jesus, ou seja, tinha uma promessa. Cair em si, o Senhor levanta o profeta para ajudá-lo. E a Bíblia diz que chega Natan lá. Olha Davi, e conta aquela parábola, e conta aquela história que a gente já sabe. Tem um homem aqui no teu reinado, e rico, muito rico, tinha diversas ovelhas, olhou para o cercado do vizinho, tinha uma ovelha, mandou buscar, matou e comeu. Esse homem é digno de quê? Aí o rei diz, de morte. Aí olha o Caim em si. Este homem és tu. Se você quiser, se Deus tem um chamado para a tua vida específico, e você quiser esperar, o profeta vai chegar. Tenho dúvidas. Agora, se eu fosse você, eu não deixava, eu ia fazer igual o filho pródigo, que foi imaturo na sua busca em viver dissolutamente. Mas foi maduro quando caiu em si, deu o retorno e disse, oxe, vou para a casa do meu pai. E quando chegou lá, tinha uma ceia, aguardando. Tinha um anel, tinha novas vestes, tinha uma capa. E celebraram, eu acredito que foi festa a noite toda. Churrasco, como diz nosso amigo Lulinha. E tudo que o filho de um rei tem direitos. Mas existe ainda um outro personagem que teve todo momento, teve tudo para cair em si. Teve profeta, teve tudo.
teve uma construção, infelizmente, que não foi das melhores, mas nem isso o pôde livrar da morte. Porque não adianta, nós não vamos achar culpados a não ser nós mesmos. Quando nós não confessarmos aquilo que nós fizemos, não interessa se foi por força de hábitos geracionais, se foi por força de hábitos do lugar onde eu estou, geograficamente falando, não interessa. Meus amigos e blá blá blá. O que interessa nesse momento é você cair em si, retornar e dizer: Pai, pequei contra ti e contra os céus. E eu estou falando de Judas. Judas passou 3 anos com Jesus, vendo Jesus amar, vendo Jesus perdoar, vendo Jesus abraçar prostitutas, vendo Jesus dizendo a fariseus, a todos que chegavam: perdoados estão os teus pecados, vai, não peques mais, eu te amo, você é amado do Pai. Tudo que a gente sabe que Jesus fez. Mas Judas não conseguiu. Por quê? Porque o sentimento, porque o que ele estava lá dentro era maior do que qualquer coisa que pudesse acionar o consciente, cair em si. Judas teve remorso? Teve. Arrependeu-se? Não. Porque arrepender-se é não fazer mais o que você estava fazendo. É dar meia volta. É dizer: esse caminho aqui ele pode ser até agradável à carne, mas desagrada ao meu Senhor. Eu vou retornar. E você vai sem a sua vontade mesmo. Você não espera. Não espere sentir vontade. Não espere sentir vontade para agradar a Deus. Agrade a Deus sem vontade mesmo. Porque uma hora o seu espírito com o Espírito Santo vai se agradar. Ah, mas não estava com vontade não. Nunca que o reino de Deus foi segundo nossa vontade, o nosso desejo. Não vai ser. Porque nós somos carne, nós estamos dentro de um corpo que expressa aquilo que está dentro. E nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. E não por nossa própria alma, nosso próprio desejo. E aí Judas, a Bíblia diz claramente que ele pegou o preço pelo qual ele pagou, ele recebeu, e jogou no chão. E eu acredito que ali foi o maior ato de revolta que ele pôde fazer diante da bobagem que ele fez de vender o nosso Senhor. E aí, a Bíblia nos diz que ele foi e se enforcou. E tirou a própria vida. Ele estava fora de si. Ele não conseguia raciocinar, ele não conseguia comparar como o filho pródigo fez. Mas quando eu estava na casa do meu pai, até os empregados comia melhor que isso aqui. Ele não conseguiu fazer como Davi fez. Davi, a Bíblia diz que ele se prostrou. Ele rasgou as vestes e passou dias sem comer, sem beber, e mandou parar todas as festas no país de Israel. Ninguém celebra nada, porque o rei está triste. No Salmo 51 ele diz assim: Senhor, devolve-me. Olha que maravilha, eu me arrepio. Devolve-me a alegria de ser salvo. Devolve-me a alegria de saber que eu sou filho de novo. E ele fala da contrição do coração. E ele começa, e eu não sei vocês, mas realmente quando nós estamos assim, abalados, ou quando nós estamos em contrição, a gente parece que fica mais poético mesmo. E os salmos de Davi começaram. E ele começou a fazer salmo, começou. Mas lá para frente ele diz assim: o Senhor é bom todo o tempo. A sua fidelidade dura para sempre. O seu amor é eterno. O Senhor é minha rocha. O Senhor é a minha segurança. No Senhor eu me alegrarei. E ele vai, olha, triste mesmo, prostrado mesmo. Ele vai buscando no Senhor, de novo, a alegria para viver.
a alegria para ser quem Ele chamou para ser pelo Senhor. Um rei segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Mas quantos de nós estamos fora de si em algumas áreas da nossa vida? Quantos de nós estamos fazendo como Davi esperando o profeta? Quantos de nós estamos escolhendo viver o passado antes de Cristo da nossa vida? E hoje eu quero convidar você a igual o filho pródigo, que nem tem nome. Filho pródigo é uma parábola, mas estava perdido. E a alegria do pai não foi assim, só o retorno, não. Ai, meu filho retornou para dentro de casa, não. A alegria dele, ele diz assim, ele estava morto. E ele estava morto? Não. Mas como é uma parábola, a gente traz para esse contexto e a gente entende que espiritualmente ele tinha se desligado da família real. Ele não era mais filho. Ele mesmo se viu como um empregado. Então, amados, nessa tarde, eu quero pedir que você, se for preciso, sofra a dor do arrependimento. Se for o caso, eu não sei qual o seu caso, mas se for o caso, sofra. Se for preciso, perceba que você viveu aquilo que não era a vontade do Senhor. Deixe-se cair em si. O momento é agora. E seja grato por isso. E seja grato, porque você está tendo a oportunidade de voltar para a casa do Pai, de dizer ao Senhor, me perdoa, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu. Eu quero de volta o que é meu, eu quero aquilo que eu deixei para trás. Sabe o que nós vemos? Muitas pessoas, pastor, que envelheceram e olham para trás e dizem assim, como eu me arrependo de não ter feito assim. Como eu me arrependo de ter feito assim. E eu quero dizer a nós jovens aqui presentes, que vivam hoje da forma mais maravilhosa, sabendo que a vontade do Senhor, como diz em Romanos 12, é boa, perfeita e agradável. Vocês têm hoje, assim como o filho pródigo, heranças maravilhosas. Não se apressem. Vivam no tempo do Senhor. Infelizmente, muitos chegam à velhice e caem em si só lá para os 70 anos. Cai em si. Cai em si. Mas demorou tanto para cair em si. E olha assim e diz assim, meu Deus, perdi demais. Então, não deixe o tempo passar. Cai em si hoje. Caia em si agora. Arrependa-se nesse momento. Deixe o Senhor Jesus Cristo fitar você dentro dos seus olhos. Deixe o Espírito Santo iluminar você por dentro. É onde estão as feridas. É onde está a podridão. É onde está o escondido. É onde está o que precisa ser exposto. Muitas vezes a gente escolhe sofrer. Muitas vezes a gente, somente por conta do nosso desejo do momento. Às vezes a gente escolhe sofrer por vergonha de não se posicionar,
quero dizer a você hoje, nesse momento, não queira, olha, não dê a mínima atenção ao que vão falar, ao que vão achar. Se precisar cair em si, cai agora. Faça como o filho pródigo. Não espere mais um momento, não coma mais bolota de porco 1 minuto, não passe fome, não passe escassez, não passe necessidades, não passe humilhação. Você é filho do rei. Nós vamos louvar. Você tem um tempo. E é muito gostoso trazer a consciência, deixar o Espírito Santo passear, iluminar, deixar Jesus olhar nos olhos, nos nossos olhos, ao som de um louvor. Eu mesmo adoro, amo. E enquanto esse louvor estiver sendo entoado, você que está em casa, você que está aqui, conecte-se com você mesmo e busque os olhares do Senhor, buscando em você algo que possa estar ainda escondido.